Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou trazer uma curiosidade que geralmente não é falado pelos arquitetos ou engenheiros e que vai ajudar vocês a poupar muito dinheiro na obra, beleza? Qual que é a pergunta, né? Bruno, o que eu posso fazer de diferente que vai reduzir os meus custos e vai manter a minha obra igual? Então, se você quer saber a resposta e gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve que eu vou produzir mais conteúdo desse tipo para vocês, beleza? A forma geométrica. Basicamente a resposta é essa, é a forma geométrica. Vocês devem estar se perguntando como que eu descobri isso, né? Eu ainda não trouxe aqui para o canal, mas eu quero trazer para vocês o condomínio que eu fiz com o nome da minha avó, né? Que é uma homenagem para ela. Lá são 7 casas, tá? É um condomínio horizontal de casas. Quando eu estava vendo o engenheiro fazer a planta, eu comecei a somar as áreas. Aí eu estava calculando com o engenheiro, fazendo os cálculos junto com ele. E eu sei que, na verdade, pode não parecer fazer sentido. Porque na época eu não fazia... Como que duas áreas iguais têm tamanhos diferentes de parede, né? Só que eu comecei a perceber que essa é a realidade. Então eu comecei a fazer aquelas casas o mais quadrado possível, tanto a casa quanto os quartos, os cômodos. E aí eu comecei a perceber que realmente eram economias inteligentes e também mantinham a qualidade da casa, né? Porque não afetava a área total. Na verdade, não afetava nada. Só reduzir a quantidade de parede, pelo cálculo que eu vou mostrar para vocês. Vamos trazer uma explicação básica, né? O quadrado, em área total, com um retângulo, pode ter a mesma área, certo? Mas o quadrado tem menos áreas de parede. Ah, Bruno, o que isso quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, uma casa de 400 metros quadrados ou umas kitnets de 400 metros quadrados na área total, né? Ou um prédio de 400. Enfim, se a gente pega um quadrado de 20 por 20 e um retângulo de 10 por 40, vocês concordam comigo que tem os mesmos 400 metros quadrados? Concordam, né? São 400 metros quadrados de área construída. Só que se você fizer o somatório das áreas do quadrado e fizer o somatório das áreas do retângulo, vocês vão ver que o quadrado ele vai dar 80 metros de parede, certo? E o retângulo ele vai ter 100 metros de parede. São 20 metros de parede de diferença, certo? Aí vocês vão pegar esses 20 metros de parede de diferença e vai multiplicar pelo pé direito. O que é o pé direito? É a altura da tua parede do chão ao teto, certo? O pé direito normalmente é 2,70, mas tem alguns que fazem 2,50 e tem outras pessoas que fazem 3. Mas para o nosso cálculo aqui vamos usar 2,70 que é a média, né? Então a gente vai pegar esses 2,70 e vai multiplicar pela diferença das paredes, que é 20 metros, correto? Se a gente faz este cálculo, vai dar 54 metros de diferença. Então a gente vai ter 54 metros de economia pela parte de fora, né? Ah, Bruno, eu já comecei minha obra, não dá para consertar. Não tem problema, não tem problema. Por quê? Porque isso também dá para fazer pela parte de dentro, né? Geralmente o somatório da área externa é mais ou menos o valor da área interna em paredes, beleza? Então a gente tinha 54 metros de área, né? Se você já fez a área externa da casa, mas ainda dá para consertar na parte de dentro, faça isso na parte de dentro. Porque a área externa da casa geralmente é o mesmo valor em paredes da área interna. Então dá para trazer essa economia. Então, por exemplo, se a gente tem 54 metros de economia no primeiro momento e também faz isso nas áreas internas, vocês concordam comigo que a gente tem 108 metros de parede reduzido, entregando a mesma planta para vocês? Eu,
particularmente, eu acho que é uma economia extremamente inteligente que não muda nada, inclusive deixa até melhor, deixa as peças mais amplas, né? Você deve estar se perguntando. Então, Bruno, quanto que eu vou economizar no total dessa tua ideia, né? O cálculo basicamente é R$ 91 por metro, certo? Da onde que eu tirei esse cálculo? Em torno de R$ 60 em reboco nas duas faces, tá? Vai dar mais em torno de R$ 16 de mão de obra para erguer a parede e mais R$ 15 de material de tijolo e massa, e no 60 aquele também tá embutido material de reboco, certo? Então é em torno de R$ 91 por metro quadrado. Desses 108 metros quadrados, nós vamos ter uma economia de R$ 10 mil. Ai, Bruno, não é tanta coisa, não é tanta coisa. Pessoal, R$ 10 mil dá para pagar toda a parte elétrica, certo? R$ 10 mil, dependendo do piso, dá para pagar todo o piso. A ideia não é que vai poupar milhões, mas desses pouquinhos vai fazer a casa de vocês ter a mesma qualidade que teria antes, né? Só mudando a forma geométrica dela, e vai trazer uma economia muito mais inteligente, né? Faz sentido? É claro que a gente está falando desse custo aqui para o Rio Grande do Sul, beleza? Mais especificamente no centro do Rio Grande do Sul. Esse valor ele tem que ser adaptado para o seu estado e sua cidade, tá? Tanto custo de material quanto mão de obra. Mas esse é o cálculo que a gente faz aqui para o Rio Grande do Sul, centro do Rio Grande do Sul, certo? Então faça para você esse cálculo na sua região. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que você siga o canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, beleza? Um abraço.